A passagem de hoje é Gênesis, capítulo 50, versículos 22 a 26. Vamos ler juntos. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amém. Vou compartilhar a palavra sob o título A Morte de José, Sonhando com o Futuro. Hoje é o dia em que concluímos nosso estudo do livro de Gênesis. Para esta abençoada conclusão, a família do nosso presbítero Lee Bok-sun serviu aos irmãos da igreja. Após o culto, ao retornarem para casa, não se esqueçam de receber os presentes que eles prepararam. Desde maio, por quase 5 meses, temos meditado no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Sendo o primeiro, ele estabelece os alicerces de tudo o que a Bíblia nos revelará. É um livro que registra, de forma condensada, a criação dos céus e da terra, começando com: No princípio, criou Deus os céus e a terra, a queda do homem e a promessa da salvação de Deus. Logo no início, Gênesis declara claramente que Deus criou os céus e a terra pela sua palavra. Portanto, aqueles que creem em Gênesis 1:1 já possuem o alicerce mais sólido para a fé em Deus. Crer que Deus é o Criador é a base fundamental da nossa fé. E como o ápice da criação, ele criou o homem à sua imagem. Criar o homem à imagem de Deus significa que ele não o fez como apenas mais uma criatura entre muitas. A criação do homem foi o propósito de toda a obra criadora. Devemos lembrar que Deus criou tudo o mais para o homem, e a existência do homem é a razão de ser de toda a criação. No entanto, o homem caiu em pecado, pois comeu do fruto proibido. Deus lhe permitiu todas as coisas e restringiu apenas aquele fruto. Mas o ser humano, tendo 99.999% de liberdade e apenas 0,001% de proibição, quebrou essa única regra. Essa é a natureza pecaminosa do homem. Depois disso, a humanidade continuou a pecar e a se afastar cada vez mais de Deus. Chegou a experimentar o juízo do dilúvio, que purificou a terra de sua corrupção. No entanto, Deus não abandonou a humanidade que pecava e se afastava. Desde o momento da queda, Deus já havia estabelecido um plano de salvação, e esse plano começou a se desdobrar com a escolha de um homem: Abraão. Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé, abrindo assim o caminho para a salvação de toda a humanidade. Através de um homem, uma nova esperança de salvação surgiu para todos os povos. Como mencionei, o texto de hoje é a última seção de Gênesis. O livro termina com a morte de José. A jornada dos patriarcas de Israel, escolhidos por Deus, encerra-se com a morte do último deles, José. Normalmente, a morte significa o fim, que não há mais nada. É o que o mundo diz sobre a morte. No entanto, o texto de hoje não fala apenas do fim. Nesta passagem que registra a morte, a Bíblia apresenta, pelo contrário, uma forte esperança para o futuro. Vamos ler juntos os versículos 24 e 25. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Amém. No versículo 24, José não prevê apenas a sua própria morte, mas também o futuro de seus descendentes. Naquele momento, todos eles estavam no Egito. No entanto, José prevê que o futuro do povo de Israel não seria no Egito. Embora ainda não fossem escravos,
Ele já falava em sair do Egito e entrar na terra da promessa. No final de sua vida, José prevê para sua família e seus descendentes que eles sairão do Egito e entrarão na terra da promessa. E no versículo 25, ele faz um pedido pessoal, que, ao saírem do Egito, levassem consigo os seus ossos. Embora tenha vivido a maior parte de sua vida no Egito, ele sempre foi um estrangeiro ali. Sua identidade não mudaria nem mesmo na morte. Até o último momento, ao fechar os olhos, José não esqueceu que tinha uma pátria para a qual deveria retornar. Assim, até em seu último momento, José olhava não para o fim, mas para o futuro. Então, como isso é possível? Como, no momento da morte, naquele último instante em que tudo parecia ter acabado, José pôde falar do futuro e da esperança? A resposta aparece na expressão que se repete nos versículos 24 e 25. Vamos ler novamente os versículos 24 e 25. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Amém. No versículo 24, está registrado: Deus certamente vos visitará. E no versículo 25, ele diz quase a mesma coisa. Certamente vos visitará Deus. A razão pela qual José pôde olhar para o futuro, e não para o fim, no momento da morte, reside nisto: a sua fé no cuidado de Deus, e a certeza de que ele cumpriria sua promessa. Deus é aquele que cuida de nós. A expressão, certamente vos visitará, vem do verbo hebraico, pakad. Este verbo tem o significado básico de visitar, mas também carrega o sentido de cuidar, lembrar e intervir. As traduções em inglês são muito interessantes na forma como expressam essa riqueza de significados. A versão King James, por exemplo, é mais literal e traduz como visit, visitar. Já a NASB interpreta como take care of, cuidar. Mas a NIV é especialmente interessante, pois combina as duas ideias ao traduzir como come to your aid, vir em seu auxílio. O cuidado de Deus se manifesta em primeiro lugar pela sua visita, por sua vinda ao nosso encontro. Ele não apenas dá ordens de longe, dizendo, faça isso, faça aquilo. Pelo contrário, Deus se faz presente em nossa vida, em nosso sofrimento e em nossas dificuldades. E, ao estar conosco, Ele nos ajuda, resolvendo nossos problemas e nos dando força para superar os desafios. O cuidado de Deus é assim. Ele não nos deixa como órfãos, mas vem sempre ao nosso encontro em meio aos nossos problemas para estar conosco. Que a graça da sua companhia esteja com todos os irmãos ao longo deste dia. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. José experimentou esse cuidado de Deus enquanto passava por tempos difíceis após ser vendido ao Egito. O cuidado de Deus que José experimentou foi exatamente este: a sua presença. Pois a Bíblia, ao registrar a história de José, repete constantemente: o Senhor estava com José. Foi por causa dessa companhia que José conseguiu superar todas as dificuldades e problemas. E há outro ponto importante no texto de hoje. Quem realizaria essa promessa de sair do Egito e voltar para a terra de Canaã? José diz claramente que Deus os guiaria para fora do Egito e os faria chegar à terra da promessa, Canaã. Aquele que os tira é Deus, e aquele que os guia até o destino também é Deus. Tudo é obra de Deus. José não diz: trabalhem duro para que possam sair do Egito. Ele não aconselha: formem um exército e unam forças para chegar à terra da promessa. Sua mensagem é simples: a obra é de Deus. Deus viria ao encontro de Israel, cuidaria deles, os guiaria para fora do Egito e os faria entrar na terra de Canaã, a terra da promessa. A razão pela qual José pôde sonhar com o futuro no momento de sua morte está nisto. Ele compreendia a diferença entre a limitação humana
e a soberania de Deus. O ser humano é limitado. Não pode superar a barreira do tempo, que é a morte, nem a limitação do espaço, que era o Egito. Mas Deus não é assim. Deus é eterno e transcende o tempo. É onipresente e transcende o espaço. Foi por causa dessa fé que José pôde olhar para o futuro, mesmo no momento da morte. No momento em que o ser humano experimenta sua maior limitação, a morte, José sonha com o futuro e com a eternidade, superando todas as barreiras. A única razão para essa esperança é a sua fé em Deus. A fé em Deus o fez transcender as limitações humanas, inclusive a própria morte. Amados irmãos, assim José confessa sua fé em Deus até o último momento. Através dessa confissão, ele supera a finitude humana. Diante da morte, ele fala do futuro e sonha com o futuro. Que hoje seja um dia em que vocês também olhem para Deus, que governa a vida e a história. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. Nós somos pessoas que não podem ver o amanhã, nem mesmo o que acontecerá na próxima hora. Mas, se olharmos para Deus, Ele nos guiará para fora dos nossos problemas, assim como guiou Israel para fora do Egito. Se olharmos para Deus, Ele nos conduzirá à terra da bênção, assim como os guiou à terra da promessa. Que este dia seja repleto do cuidado de Deus. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. Deus visitará o cenário da nossa vida, esse lugar cheio de desafios a serem resolvidos. Deus virá ao nosso encontro. Ele virá pessoalmente e cuidará de nós. Que este seja um dia em que vocês vivam desfrutando plenamente da graça de Deus, a graça da sua presença constante, que nos protege e nos guarda. Em nome do Senhor, eu vos abençoo.